A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com você a palavra que está em Lucas 23, e o versículo de número 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós temos a palavra do perdão. Trata-se de uma oração intercessória de Jesus em favor dos seus inimigos, em favor daqueles que estavam causando a sua morte. O texto não diz que Jesus disse, mas está escrito que Jesus dizia. Essa expressão dizia dá a ideia de algo contínuo, o que significa que Jesus falou essa palavra repetidamente. E segundo o contexto dessa passagem, essas palavras foram proferidas no início da crucificação, quando Jesus estava sendo pregado na cruz. Então você pode imaginar Jesus tendo suas mãos e pés pregados, e ele orando repetidamente: Pai, perdoa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E dessa palavra de Jesus nós podemos extrair pelo menos duas lições para a nossa vida. Primeiro, aqui Jesus ele não está pagando o mal com o mal. Jesus ele não paga com a mesma moeda. Entenda que os judeus tramaram a morte de Jesus, Pilatos deu a ordem, os soldados romanos executaram a ordem, mas ao invés de Jesus morrer amaldiçoando seus inimigos como faziam outros crucificados, Jesus morre pedindo ao Pai que tenha misericórdia, pedindo ao Pai que perdoe. É interessante que quando a azeitona é prensada, sai azeite. Quando a uva é espremida, sai vinho. Quando a planta de mirra é esmagada, sai perfume. Ali na cruz, Jesus estava sendo prensado, moído, esmagado pelos nossos pecados. E o que saiu? Ódio? Não. Saiu o amor de Deus para nos perdoar. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5,8 que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa fazer mais nada para provar que te ama. O amor de Deus por você já está mais do que provado pelo ato sacrificial de Cristo lá na cruz do Calvário. Tem muita gente que não entende isso e ainda quer cobrar de Deus, quer colocar Deus na parede, quer obrigar Deus a fazer algo por ele e diz: se Deus fizer, eu continuo, se Deus não fizer, eu vou parar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não te deve obrigação nenhuma. Deus não te deve obrigação nenhuma. Ele já pagou o preço por você lá na cruz do Calvário. Talvez você pense assim: mas foram os romanos que crucificaram Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas entenda que a culpa também é nossa. Os judeus tramaram para Jesus morrer, Pilatos deu a ordem, os soldados romanos bateram o martelo, mas foram os nossos pecados que pregaram Jesus lá na cruz do Calvário. Se Deus se assentasse hoje no trono do universo, cruzasse os braços e não fizesse mais nada, ainda assim nós teríamos que andar de joelho, agradecendo a Ele, porque o verdadeiro servo de Deus não serve a Deus pelo que Ele fará, mas serve a Deus pelo que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Aqui nesta palavra de Jesus, numa segunda lição, nós temos também um exemplo de perdão do Senhor Jesus Cristo, que serviu de modelo para o diácono Estevão da igreja primitiva, que semelhante a Jesus em Atos 7, verso 60, mesmo sendo apedrejado, ele morre orando pelos seus inimigos, ele morre orando, pedindo a Deus que perdoe, que não imputasse o pecado àqueles que estavam causando a sua morte. Entenda, meu querido, se Jesus, se Estevão, perdoou até quem estava matando eles, quem somos nós para não perdoar? Tem muitas pessoas que são orgulhosas e dizem: se alguém errar comigo, eu não dou outra chance. Se alguém errar comigo, eu não perdoo. Mas deixa eu lhe dizer que quem não serve para perdoar, também não serve para ser crente, porque não está seguindo o modelo, o exemplo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento de amor, que é capaz de perdoar quem não merece. Mas talvez você pense: vou perdoar quem não merece? Perdoa, porque você também não merecia, mas Jesus de Nazaré te perdoou lá na cruz do Calvário.
Que Deus te abençoe. Amém.